Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de titãs. Eu sou a professora Bárbara Brasil, professora de Direito Civil, e hoje vocês verão comigo dicas especiais e finais para a nossa prova que vai acontecer no dia de amanhã. Eu sei que você deve estar tenso, nervoso, ansioso, às vezes inquieto, sem saber se o que você fez foi suficiente, se o estudo que você teve foi o bastante. Calma. Agora é a hora da tranquilidade, da calma, da falta de ansiedade. Você tem que retirar de você a ausência de ansiedade. O que ficou no passado, está no passado. O que você poderia ter feito, agora não dá tempo de fazer mais. E o que você fez, você vai somatizar. Então esquece o seu passado, vive o agora para você passar para o amanhã. Então o momento é agora para você viver o amanhã, que é o dia da sua prova. Sei que você também está um pouco preocupado, porque a partir do último exame, teve uma mudança na coordenadoria do Exame Nacional da OAB. E muitos disseram que com isso a prova ficou mais difícil, a prova ficou mais problemática. Não se preocupe. Não se preocupe que quanto ao direito civil, que é o que eu posso te dizer, a OAB ela vem seguindo a mesma linha. Eu sei que o direito civil ele é extenso e tudo que está lá dentro ele pode cair na hora da sua prova. Quanto ao conteúdo, gera para a gente uma certa imprevisibilidade, sim, até devido à extensão do nosso direito civil. Mas quanto à forma de cobrar, no direito civil, o exame da OAB ele não nos surpreende. Então, ele puxa literalidades de artigos do nosso Código Civil, temas de dentro do nosso Código Civil, mescla com jurisprudências do STJ, com súmulas do Superior Tribunal de Justiça e com entendimentos jurisprudenciais já consolidados no STJ, que não viraram súmulas, porque eu tenho as súmulas e os entendimentos jurisprudenciais que não viraram súmulas. Esses entendimentos jurisprudenciais que não viraram súmulas não aparecem de forma recorrente, não, mas de vez em quando vem. Então não é um entendimento, vai cair um entendimento isolado do STJ, não. Se vier a cobrar, já é um entendimento reiterado, já é um entendimento pacificado, por isso que se chama jurisprudência. Então hoje vocês verão comigo alguns pontos importantes do nosso direito civil, tanto no que toca à literalidade do Código Civil, quanto também alguns aspectos importantes de entendimentos do STJ, tanto entendimentos sumulados quanto entendimentos jurisprudenciais. Bora lá então? Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês diz respeito aos nossos direitos da personalidade. Se tiver com seu Código Civil aberto aí, os direitos da personalidade eles estão regulados a partir do artigo 11 do Código Civil. Em poucos dispositivos, o Código Civil regula os nossos famosos direitos da personalidade. O que vem a ser efetivamente um direito da personalidade? É uma prerrogativa jurídica essencial para que o ser humano tenha uma vida humana digna. Então, os nossos direitos da personalidade, como o nosso nome, a nossa imagem, a nossa honra, a nossa vida privada, vêm ao indivíduo como uma forma de proteger a sua dignidade, de assegurar a sua dignidade. Dentre o rol de características dos direitos da personalidade, duas chamam nossa atenção. Duas chamam a nossa atenção porque ela tem previsão expressa dentro do Código Civil, no artigo 11. Se você pegar o artigo 11, você vai ver que os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. O Código Civil começa assim: salvo disposição de lei em sentido contrário. Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo sofrer limitação voluntária no seu exercício. Então, desse dispositivo do artigo 11, eu extraio duas importantes características dos nossos direitos da personalidade. Uma, eles são intransmissíveis, também conhecidos como inalienáveis. A outra, os meus direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis, também conhecidos como indisponíveis. Então, a primeira, eles são intransmissíveis, inalienáveis. A segunda, eles são irrenunciáveis, indisponíveis. Bora para a primeira, então? O que significa dizer que os meus direitos da personalidade, eles são intransmissíveis? Significa, por lógica, que eles não admitem transmissão. Eu não posso transmitir o meu direito da personalidade.
ato contínuo, eu não posso alienar o meu direito da personalidade. Se eu não posso transmitir, consequentemente, eu não posso alienar. Eu não posso transmitir os meus direitos da personalidade para terceiros, nem por ato intervivos ou causa mortes. Por quê? Porque ele é uma prerrogativa essencial para que eu tenha uma vida humana digna. Como ele é essencial para que eu tenha uma vida humana digna, eu não posso transmitir. Mas a pergunta que ficou no ar é o seguinte: a partir do momento em que o indivíduo falece, os seus direitos da personalidade são transferidos para os seus sucessores? Os seus direitos da personalidade são transmitidos para os seus sucessores? Essa foi a pergunta. E a pergunta que eu te respondo da seguinte forma: não. Acabei de te dizer que os nossos direitos da personalidade, eles são intransmissíveis. Então, a morte do indivíduo não gera transmissão dos direitos da personalidade para os sucessores dele. Com a morte do indivíduo, eu transmito para os sucessores dele os seus direitos de caráter patrimonial. Como os direitos da personalidade não têm conteúdo econômico, não têm conteúdo patrimonial, eles são intransmissíveis. Significa então, professora, que a partir do momento em que o indivíduo falece, ele não vai ter proteção mais do seu nome, da sua imagem, da sua honra, da sua privacidade, porque não transmite para os sucessores dele. Cuidado. Cuidado com pegadinha na hora da sua prova. Os direitos da personalidade são intransmissíveis, mas não significa que a partir do momento em que o indivíduo faleceu, eu posso afrontar o nome dele, eu posso afrontar a honra dele, eu posso afrontar a imagem dele. Não. Porque a partir do momento em que o indivíduo falece, cola o olho aqui comigo, o nome, a imagem, a honra, a privacidade do indivíduo passam a compor o que nós chamamos de memória do morto. E a memória do morto é que passa a ser direitos da personalidade dos seus sucessores, direitos da personalidade dos seus familiares. Então, o indivíduo faleceu, eu não transmito para os sucessores dele os seus direitos da personalidade, porque os direitos da personalidade são intransmissíveis. Mas não significa que não vai ter proteção o nome, a imagem, a honra e a privacidade do falecido. Porque esses direitos da personalidade compõem a sua memória. E essa memória é que passa a ser direitos da personalidade dos sucessores do falecido. E quem são esses sucessores do falecido que protegerão a memória do falecido? Os sucessores do falecido são aqueles elencados no artigo 12, parágrafo único do Código Civil. Olha aí o artigo 12, parágrafo único do Código Civil. Ele vai te dizer assim: em se tratando de morto, poderá requerer a proteção jurídica o cônjuge e os parentes em linha reta ou colateral até o 4º grau. Cônjuge e os parentes em linha reta ou colateral até o 4º grau. Dentro desses parentes em linha reta ou colateral até o 4º grau, nós temos os ascendentes, os descendentes, tio, sobrinho, primo e irmão. Esses, assim como o cônjuge, poderão requerer a proteção da memória do falecido. Então, o indivíduo faleceu e é divulgado na rede mundial de computadores um vídeo dele, enquanto em vida, em que ele traiu a esposa dele. Pode esse vídeo ser divulgado na rede mundial de computadores? Pode, professor. O indivíduo faleceu. O indivíduo faleceu, não tem mais proteção jurídica. Os direitos da personalidade dele não são transmitidos para os seus sucessores? Não. A partir do momento em que o indivíduo falece, a memória dele passa a ser direitos da personalidade dos seus sucessores. Quem? Aqueles que estão no artigo 12, parágrafo único do Código Civil. Então, eles vão poder, em juízo, requerer que seja retirado esse vídeo de acesso e, consequentemente, a depender da situação, a reparação, poderão requerer a reparação por dano moral em face daquele que postou esse vídeo na rede mundial de computadores. Certo comigo esse ponto? Perfeito. A segunda característica dos direitos da personalidade que eu trouxe para vocês é que os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis. São irrenunciáveis, também conhecidos como indisponíveis. Isso significa que eu não posso renunciar ao meu direito da personalidade, eu não posso abrir mão do meu direito da personalidade, nem poderia. Porque os meus direitos da personalidade são aqueles que protegem a minha dignidade. Se eles protegem a minha dignidade, eu não posso renunciar, eu não posso abrir mão. Só que cuidado.
Essa irrenunciabilidade, indisponibilidade dos direitos da personalidade, ela não é absoluta. Essa irrenunciabilidade, indisponibilidade, ela é meramente relativa. Tanto que você viu que o artigo 11 do Código Civil começa assim: salvo se a lei dispuser em sentido contrário. Isso significa, então, que a lei pode autorizar que o indivíduo renuncie ao seu direito da personalidade, que ele abra mão do seu direito da personalidade. E o Código Civil fez isso. O Código Civil fez isso em 3 dispositivos: no artigo 13, no artigo 14 e no artigo 15. No artigo 13, no artigo 14 e no artigo 15, o Código Civil permitiu que o indivíduo abrisse mão do seu direito da personalidade e integridade física. E desses 3 dispositivos, dos quais 2 já caíram no código, no nosso exame, né? Dos quais 2 do Código Civil já vieram nos nossos exames anteriores da OAB, eu vou chamar a atenção para um, que é o artigo 15 do Código Civil. O artigo 15 do Código Civil vem nos dizer que a ninguém será constrangido, poderá ser constrangido a submeter-se a um tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica, ainda que esteja sob perigo de morte. Então, ainda que o indivíduo esteja sob perigo de morte, ele não pode ser constrangido a um tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica. É daqui que surge o clássico das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, em virtude de uma crença religiosa, não admitem a transfusão de sangue. Eles acreditam que a partir do momento em que o sangue de outra pessoa adentra no meu organismo, eu não estou puro. E essa impureza pode gerar, inclusive, uma exclusão da comunidade a comunidade religiosa ao qual ele se inseriu. Então, ele prefere, muitas vezes, a morte até a transfusão de sangue, ou seja, receber sangue de outra pessoa. Aqui, você tem que lembrar que o indivíduo, ainda que ele esteja sob perigo de morte, ele pode recusar um tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica. E quando ele recusa esse tratamento médico ou intervenção cirúrgica, nada mais está fazendo do que abrindo mão de um direito da personalidade. Qual direito da personalidade é esse ao qual ele abre mão? O direito da personalidade de integridade física. E o Código Civil, apesar de não ter trazido isso de forma expressa, a doutrina civilista vem nos dizer que o artigo 15 do Código Civil só vai ter a sua validade, ou seja, ele só vai poder ser utilizado se o indivíduo estiver no pleno desenvolvimento da sua capacidade. Então, se o indivíduo tiver uma capacidade civil plena, não for nenhum absolutamente incapaz nos termos do artigo 3º ou relativamente incapaz nos termos do artigo 4º, lembrando que o rol do artigo 3º e do artigo 4º, eles foram alterados, né, pelo estatuto da pessoa com deficiência. Se ele não for nem absoluto nem relativamente incapaz, ele está no seu pleno estado de capacidade. Aí sim, ele pode recusar um tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica. Então, quanto aos direitos da personalidade, você marcou 2 características comigo. A intransmissibilidade e a irrenunciabilidade. Dei situações, dei exemplo para cada uma dessas 2 situações que pode aparecer para você na hora da sua prova. Avançando um pouco mais em matéria de direito civil, eu quero te chamar a atenção agora para o tema prescrição. E quero te chamar a atenção para o tema prescrição por conta do advento do nosso novo Código de Processo Civil. Com o advento do nosso novo Código de Processo Civil, alguns aspectos relativos à prescrição se viram solidificados dentro do Código Civil. Você já sabe o que é prescrição? E já sabe que prescrição está regulada a partir do artigo 189 do Código Civil. Só que para eu clarear a sua cabeça nesse momento que você fica um pouco turbulento, eu vou te dar um exemplo. Então você empresta para mim, empresto para você a quantia de R$1.000. Empresto para você a quantia de R$1.000 e você vai me pagar no dia 25/7/2016. Ou seja, um dia depois, a data da sua prova. No dia 25/7/2016. A partir desse momento, então, nós firmamos um contrato de mútuo, um contrato de empréstimo de dinheiro, em que você assumiu para comigo uma prestação de R$1.000 a ser paga na data de 25/7/2016.
Você assumiu comigo uma prestação, eu, por tal razão, me tornei titular de um direito de crédito. A partir do momento em que eu me torno titular do direito de crédito, eu tenho a prerrogativa de exigir de você a quantia ao qual eu te emprestei se você não me pagar na data pactuada. Então, se chegou 26/7/2016, se você não me pagou, você está inadimplente. O seu inadimplemento faz com que eu ganhe um poder de exercer em face de você uma demanda, de ajuizar em face de você uma demanda, requerendo o cumprimento da prestação inadimplida, o cumprimento da prestação não cumprida. Só que eu tenho um prazo para ir em juízo, cobrar de você o valor que eu te emprestei e você não me pagou. E esse prazo é de natureza prescricional. Então, se o indivíduo assume uma prestação com outrem, descumpre essa prestação, o titular do direito pode ir em juízo exigir o cumprimento dessa prestação. Só que o titular do direito tem que ficar de antena ligada. Tem que ficar de antena ligada porque ele tem um prazo para ir em juízo exigir o cumprimento dessa prestação. E o prazo que ele tem para ir em juízo exigir o cumprimento dessa prestação chama-se prescrição. Nesse exemplo que eu te dei, eu vou ter o prazo de 5 anos para ir em juízo e cobrar de você a quantia de R$1.000 ao qual eu te emprestei. 5 anos, por conta da previsão que está incerta no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil. Artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do nosso Código Civil, prazo prescricional de 5 anos. Ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, eu não posso mais exigir de você o cumprimento da prestação, não. Eu não posso mais exigir de você o cumprimento da prestação. Eu não posso coercitivamente fazer com que você cumpra essa prestação. Mas há algo que impede de você voluntariamente vir e pagar a dívida que você tem comigo? Ou seja, não obstante a minha pretensão estar prescrita, o devedor pode vir voluntariamente pagar uma dívida cuja pretensão está prescrita? Claro! A partir do momento em que o devedor vem e paga uma dívida cuja pretensão está prescrita, o que o devedor está a fazer? Perfeito! O devedor está a renunciar à prescrição. Então, você vai anotar no seu caderno que nos termos do artigo 191 do Código Civil, a prescrição ela admite renúncia. E um bom exemplo de renúncia à prescrição é quando o devedor paga uma dívida cuja pretensão está prescrita, ou seja, ele paga uma dívida depois de transcorrido o prazo de natureza prescricional. O Código Civil veio nos dizer que essa renúncia à prescrição é feita pelo devedor. Por quê? Renúncia é ato de disposição. Só renuncia aquele que com aquilo se beneficia. Quem é que se beneficia com a prescrição? Credor ou devedor? Devedor. Então, é o devedor que renuncia à prescrição. Essa renúncia à prescrição feita pelo devedor pode ser uma renúncia tácita ou uma renúncia expressa. Renúncia expressa é quando o devedor expressa manifestadamente, declara manifestadamente a renúncia à prescrição. Já na renúncia tácita, o devedor não expressa, não joga para fora a sua manifestação de vontade expressamente de renunciar à prescrição. Ele simplesmente pratica um ato incompatível com a prescrição. E ao praticar um ato incompatível com a prescrição, ele renuncia tacitamente à prescrição. E um exemplo eu acabei de te dar. Você, quando paga a dívida cuja pretensão está prescrita, você está renunciando tacitamente à prescrição. Então, o pagamento é uma renúncia tácita da prescrição. Então, a prescrição pode ser renunciada? Pode, quando o devedor paga uma dívida cuja pretensão está prescrita. Essa renúncia pode ser tácita ou ela pode ser expressa. E para o Código Civil, esse ato de renúncia exige mais 2 requisitos. Quais que são eles? Primeiro requisito: só é admitida a renúncia da prescrição se a prescrição estiver consumada. O que significa prescrição consumada? É prescrição operada.
Olha, eu só posso renunciar, eu só posso abrir mão daquilo que eu tenho. Se eu não tenho, não tem como eu abrir mão, não. Então, enquanto existir prazo de natureza prescricional, para eu exercer pretensão de cobrança em face de você, você não pode renunciar à prescrição, porque a prescrição ela ainda não existe. Ela não está consumada. A partir do momento em que a prescrição estiver consumada, aí sim você pode renunciar. Transcorreu o prazo de 5 anos, aí você pode renunciar. E outro requisito imposto pelo Código Civil: o ato de renúncia não pode gerar prejuízo para terceiros. O que significa dizer que o ato de renúncia não pode gerar prejuízo para terceiros? Toda vez que eu renuncio à prescrição, você, melhor, na condição de devedor, renuncia à prescrição e paga uma dívida cuja pretensão está prescrita, você está dispondo de um determinado valor do seu patrimônio que juridicamente você não precisaria de dispor. Então você dispõe, você joga para fora do seu patrimônio a quantia de R$1.000 que você não precisaria de dispor. Se você, ao me pagar, esse ato de me pagar, prejudicar terceiros, ou seja, vai que você tem outros credores cuja pretensão não está prescrita e você não tem dinheiro para pagar todo mundo. Se você tem outros credores cuja pretensão não está prescrita e não tem dinheiro para pagar todo mundo, diante dessa situação, então você também não pode dar um de bonzinho e renunciar à prescrição. Então a prescrição tem que estar consumada e não pode prejudicar terceiros. Cuidado na hora da sua prova. Outra regrinha em matéria de prescrição que eu quero que você tome cuidado é com o artigo 192 do Código Civil. Ele vem nos dizer o seguinte: todos os prazos de natureza prescricionais, eles estão na lei. Ou seja, as partes não podem inovar no contrato em matéria de prescrição. Todos os prazos prescricionais, eles estão na lei. Ou seja, num contrato, eu não posso reduzir prazo de natureza prescricional, como eu também não posso majorar prazo de natureza prescricional. Eu tenho que seguir aquilo que está dentro do Código Civil. Em matéria de prescrição, você vai puxar agora um dispositivo do Código de Processo Civil. Você vai lá no artigo 485, parágrafo único, 487, parágrafo único do Código Civil, e você vai ver o seguinte: o juiz ele pode arguir de ofício a prescrição. Tanto a prescrição quanto a decadência, uma vez reconhecidas, geram a extinção do processo com resolução do mérito. E tanto a prescrição quanto a decadência vão admitir que o juiz argua de ofício. Então, pode ser que a parte tenha arguído a prescrição, ou o juiz pode arguir de ofício. Pegou o processo e viu: nossa, essa aqui tem uma flagrante hipótese de prescrição. Eu preciso esperar a parte arguir prescrição? O réu arguir prescrição? Não, eu mesmo posso arguir de ofício a prescrição. Então, o juiz ele pode arguir de ofício a prescrição. Contudo, o Código de Processo Civil inovou em relação ao CPC anterior e veio nos dizer que, antes de o juiz arguir de ofício a prescrição, ele deve abrir o processo ao contraditório. Então, você pode arguir de ofício, o juiz pode, não precisa esperar requerimento de ninguém, eu posso arguir. Mas antes de eu arguir, eu tenho que abrir esse processo para o contraditório. E o que significa dizer que eu tenho que abrir esse processo para o contraditório? Eu tenho que ouvir o autor e eu tenho que ouvir o réu sobre essa potencialidade que eu estou tendo de arguir prescrição. Porque vai que o autor ou o réu, o autor, por exemplo, que é o credor, traga para mim uma causa suspensiva, impeditiva ou interruptiva de prazo de natureza prescricional. Vai que o devedor quer renunciar à prescrição e eu estou aqui querendo arguir. Então, ele tem que abrir ao contraditório. Cuidado com isso. E para a gente fechar a prescrição, a partir do momento em que você não cumpre a sua prestação em face de mim, surge para mim a pretensão, ou seja, é o poder que eu tenho de ir em juízo exigir de você o cumprimento da prestação. Então, a partir do momento que chegou dia 25/6, você não me pagou, 25/7 você não me pagou, a partir do dia 26/7 já começa a correr contra mim prazo de natureza prescricional. E eu tenho 5 anos a partir desse dia para exercer minha pretensão de cobrança em face
de você. A partir do momento em que eu exerço a minha pretensão de cobrança em face de você, vou lá e ajuizo uma demanda, acontece o que nós chamamos de interrupção da prescrição. Então, quando o credor age, porque prescrição é inércia, o Código Civil deu um prazo para o credor exercer a pretensão dele, ou seja, cobrar a dívida, e ele se quedou inerte. Se eu fui lá e ajuizei a demanda, eu não estou inerte. Então, o que o Código Civil falou? Foi lá e ajuizou a demanda, interrompeu o prazo de natureza prescricional. Ou seja, paralisou o curso do prazo de natureza prescricional, porque o credor foi lá e agiu. Mas cuidado, nos termos do artigo 202, inciso 1 do Código Civil, não é a propositura da ação que vai gerar a interrupção do prazo de natureza prescricional. O que vai gerar a interrupção do prazo de natureza prescricional é o despacho do juiz. O despacho do juiz que ordena a citação, ainda que o juiz seja incompetente, é que vai interromper a prescrição. A partir do momento que o juiz foi lá e despachou, receba a petição inicial, cite-se o réu para audiência de conciliação, para audiência de conciliação, né, mediação, audiência de mediação, conciliação. A partir do momento que ele determinou a citação do réu para o comparecimento na audiência de conciliação e mediação, e que se não tiver, a partir dali vai começar a correr, não tiver conciliação ou mediação, a partir dali vai começar a correr o prazo para representação da contestação, aí teve a interrupção do prazo de natureza prescricional. Uma vez interrompido o prazo de natureza prescricional pelo despacho do juiz, que ordena a citação do réu, ainda que esse juiz seja incompetente, paralisa o curso do prazo de natureza prescricional para o indivíduo quanto ao direito material que ele tem. Não confunda essa interrupção do prazo de natureza prescricional que acontece quando o credor exerce a sua pretensão com a prescrição intercorrente, que é aquela que vem lá no artigo 921, parágrafo 1º do CPC. A prescrição intercorrente, ela é aquela que acontece dentro do processo. Essa prescrição aqui é a prescrição do direito material, está regulada no Código Civil. A prescrição intercorrente é matéria de direito processual, tanto que ela está regulada no CPC. E ela vai acontecer nas hipóteses em que o devedor não apresenta, o devedor não tem bens suficientes para arcar com o débito que ele tem perante o credor. Então, se o credor não encontra bens do devedor para arcar com aquele débito, suspende o processo. Suspende o processo em determinado período. Não encontrou esses bens, eu arquivo esse processo. Arquivou o processo, começou a contar um prazo de natureza prescricional. Então, não confunda essa prescrição do direito civil com a prescrição intercorrente que acontece dentro do processo, artigo 921, parágrafo 1º e parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Fechadas essas dicas em matéria de prescrição, eu vou avançando. Vou avançando e em matéria de obrigações, eu quero que você ligue o seu sinal de alerta em relação à obrigação de dar coisa incerta. A obrigação de dar coisa incerta que está regulada a partir do artigo 243 do Código Civil. Mas antes de você ver comigo a obrigação de dar coisa incerta, você tem que saber o que é a obrigação de dar coisa certa. Eu estou diante de uma obrigação de dar a alguém, entregar a alguém algo certo, quando essa coisa, quando esse objeto estiver individualizado. Estiver individualizado no gênero, estiver individualizado na quantidade e estiver individualizado na qualidade. Gênero, quantidade e qualidade. A professora aqui é totalmente avessa a qualquer tipo de tecnologia. Então, eu decorei uma única situação, um único equipamento, e a partir dele eu dou esse exemplo. Não assusta, não. O professor está muito ultrapassado, está muito antiquado esse equipamento, esse objeto que você está dando exemplo. É porque é só esse que a professora conhece. Então, presta atenção. Eu estou diante de um contrato de compra e venda de 3 aparelhos de televisão, 52 polegadas, marca Sony, modelo Bravia. A partir desse momento, então, eu estou diante de um objeto certo ou não? Eu estou diante de uma entrega de coisa certa ou não? Pensa comigo.
Para ser certo, tem que estar individualizado no gênero, tem que estar individualizado na quantidade e tem que estar individualizado na qualidade. Gênero está individualizado? Tá, televisão. Quantidade está individualizado? Tá, 3 aparelhos de televisão. Está individualizado na qualidade? Tá, 52 polegadas, marca Sony, modelo Brave. Então, eu estou diante de uma obrigação de dar coisa certa. Quando que nós estaremos diante, então, de uma obrigação de dar coisa incerta? A obrigação será de dar coisa incerta nas hipóteses em que o objeto da relação jurídica contratual estiver individualizado no gênero, estiver individualizado na quantidade, mas pender a escolha em relação à qualidade. Se pender a escolha em relação à qualidade, significa, então, que a minha obrigação não é de dar coisa certa. A minha obrigação é de dar coisa incerta. Se eu firmar agora com você um contrato de compra e venda de 3 aparelhos de televisão, pronto. É uma obrigação de dar coisa certa? Não. Eu tenho individualização do gênero? Tenho, televisão. Tem individualização da quantidade? Tenho, 3, mas não tem individualização da qualidade. Qual televisão? Quantas marcas, quantos tipos, quantos modelos de televisão nós temos? Então, a obrigação é de dar coisa incerta. Veja, o meu negócio jurídico, o meu contrato, pode nascer com uma obrigação de dar coisa incerta, mas ele tem que morrer com uma obrigação de dar coisa certa. E para ele morrer com uma obrigação de dar coisa certa, alguém tem que escolher a qualidade. A quem compete escolher a qualidade desse bem? Do tipo, da marca, do modelo da televisão? O devedor. Então, a escolha da qualidade, como regra, se concentra nas mãos do devedor. Mas nada impede que as partes tenham pactuado que a escolha da qualidade esteja nas mãos do credor ou esteja nas mãos de terceiro. Se ninguém falou nada, não, a escolha da qualidade se concentrou nas mãos do devedor. Ao fazer a escolha, o devedor não pode escolher o que há de pior qualidade no mercado. Como também o credor não pode compelir o devedor a escolher o que há de melhor qualidade no mercado. Nem o pior, nem o melhor. Nem o céu, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Devem as partes buscar o equilíbrio. Não é a maravilha do equilíbrio? Então, devem as partes buscar o equilíbrio. Ou seja, o meio termo qualitativo. Não posso escolher o pior, como também não posso ser compelido a escolher o melhor. Eu devo escolher o meio termo qualitativo. O devedor, quando ele faz a escolha da qualidade, ele tem que cientificar o credor. A partir do momento em que ele cientifica o credor, a obrigação deixa de ser de dar coisa incerta e a obrigação passa a ser de dar coisa certa. Escolheu, cientificou o credor, a obrigação deixou de ser de dar coisa incerta e passou a ser obrigação de dar coisa certa. Enquanto o devedor não cientifica o credor, a obrigação ainda permanece no seu campo de incerteza. Como ela permanece no seu campo de incerteza, o devedor não pode arguir que a coisa se perdeu ou se deteriorou, ainda que proveniente de um caso fortuito ou força maior. Ora, devedor, se aquilo que você queria entregar para mim já não existe mais, concentra a sua escolha, então, em outro objeto. Então, cuidado, artigo 243 ao artigo 246 do Código Civil, obrigação de dar coisa incerta. Apostei nela em matéria de obrigações, porque nos nossos últimos exames vieram obrigações solidárias, vieram obrigações alternativas, veio a obrigação de fazer, não fazer, e agora eu estou jogando para você a obrigação de dar coisa incerta. Avançando com você, agora em matéria de responsabilidade civil, eu quero que você lembre do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. O que vem nos dizer o artigo 927, parágrafo único do Código Civil? Ele vem nos dizer que haverá responsabilidade civil, independentemente de culpa, nas hipóteses em que a lei assim determinar, ou quando o agente desenvolver uma atividade que implique em risco para os direitos de outra.
Então, nas hipóteses em que a lei determinar, ou se o agente desenvolver uma atividade que implique em risco para os direitos de outrem, essa responsabilidade civil ela não vai ser do tipo subjetiva. Essa responsabilidade civil vai ser do tipo objetiva. E aí, matéria de responsabilidade civil objetiva fundada no risco, que eu quero levantar com você uma súmula do STJ. Uma súmula do STJ que está pedindo para cair no exame da OAB, que é a súmula 479 do STJ. A súmula 479 do STJ, ela vem nos dizer o seguinte: as instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados para os consumidores no âmbito de operações bancárias, não podendo arguir, caso fortuito força maior, como uma forma de excluir a sua responsabilidade. Então, transcrevendo essa súmula para vocês, interpretando essa súmula junto com vocês melhor, eu quero que você lembre do conteúdo da súmula 479 do STJ, que vem nos dizer que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos ocorridos no âmbito de operações bancárias, de modo que ela não vai poder arguir, caso fortuito força maior, como uma forma de excluir a sua responsabilidade. Onde que você quer chegar, professora? Pensa comigo. Você teve o seu cartão clonado. Melhor, foi feito um saque na sua conta corrente e esse saque foi feito com o cartão clonado. Então, foi feito um saque na sua conta corrente com o cartão clonado. Um dia você foi lá sacar a quantia de R$ 100 que você ia levar seu namorado para passear, então seu namorado você ia sair com ele. Quando você viu que você não tinha saldo na conta corrente, mas eu tinha saldo na conta corrente. Quando você foi ver lá, tá lá, menos R$ 2.000. Saque TAA, dia 20/7/2016, às 13 horas. Você fala, que isso, saque de R$ 2.000? Aí você liga para a instituição financeira, depois de tanto ligar, cartão de crédito, instituição financeira, você descobre que seu cartão foi clonado. Você descobre que seu cartão foi clonado e desse cartão clonado foi feito um saque na sua conta corrente. Perfeito, hein? Aí você vai lá e fala, instituição financeira, meu cartão foi clonado, foi feito um saque indevido na minha conta corrente. Eu quero esse dinheiro de volta. Quero esse dinheiro de volta como uma forma de responsabilizar você pelo dano que eu estou suportando. Eu preciso do dinheiro que estava na minha conta corrente. Aí a instituição financeira chega e fala assim para você, não, eu não tenho responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade porque o seu cartão foi clonado. Seu cartão como foi clonado, eu não tenho como me responsabilizar pelo dano ao qual você está suportando. O que o STJ falou depois de tantas dessas desculpas dadas pelas instituições bancárias? Ele falou assim, olha, a instituição financeira responde objetivamente por delitos e fraudes ocorridos no âmbito de operações bancárias, não podendo arguir, caso fortuito força maior, como forma de excluir a sua responsabilidade. Isso significa que toda vez que você estiver suportando um dano em virtude de um risco que é inerente ao exercício da atividade daquele estabelecimento comercial, esse estabelecimento comercial não vai poder arguir, caso fortuito força maior, como forma de excluir a sua responsabilidade. Já que ele está desenvolvendo uma atividade que é risco inerente ao exercício essa determinada situação. Então, clonagem de cartão de crédito, saque indevido em conta corrente, compensação de cheque fraudado, isso é um risco inerente ao exercício da atividade da instituição financeira. Como é um risco inerente ao exercício da atividade da instituição financeira, nada de caso fortuito força maior, como uma forma de excluir a responsabilidade dela. E quando o assunto é responsabilidade objetiva, eu quero que você se lembre do artigo 187 do Código Civil. O artigo 187 do Código Civil, ele vem nos trazer a figura do abuso de direito. Toda vez que o indivíduo exerce o seu direito e ao exercer o seu direito, ele excede manifestamente os limites da boa-fé objetiva, os limites da função social do contrato, os limites da função econômica ou os bons costumes, ele pratica o que nós chamamos de abuso de direito.
Então, você quer estar no exercício regular de um direito, exerça o seu direito respeitando a boa-fé objetiva, a função social, os fins econômicos e os bons costumes. Se você, ao exercer o seu direito, exceder os limites impostos pelo ordenamento jurídico, você pratica abuso de direito. E se dessa sua conduta você causar um dano a alguém, a você será imputada responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil será do tipo objetiva. Foi com fulcro nessa ideia de abuso de direito que o STJ, para a gente encerrar aqui, trouxe uma outra súmula, que é a súmula 548 do STJ. Súmula 548 do STJ. Lembra da inscrição indevida do indivíduo nos cadastros restritivos de crédito? O indivíduo faz jus à indenização por dano moral. Se o seu nome é inscrito indevidamente nos cadastros restritivos de crédito, desde que o seu nome já não esteja lá por uma outra inscrição devida. Súmula 385, perfeito, ela mesma. Então, se o indivíduo vê o nome dele inscrito indevidamente nos cadastros restritivos de crédito, e essa inscrição sendo indevida, e não tendo outra inscrição lá do seu nome, além dele poder requerer a retirada do seu nome, ele pode também requerer indenização por dano moral. Num complemento com a súmula 385 do STJ, veio a súmula 548 do STJ. Para a súmula 548 do STJ vai ser o seguinte: a partir do momento em que o devedor, que está com seu nome inscrito lá nos cadastros restritivos de crédito, paga o débito, o credor tem o prazo de 5 dias úteis para retirada do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito. Se o credor não retira o nome do devedor no prazo de 5 dias úteis dos cadastros restritivos de crédito, o credor pratica abuso de direito. Abuso de direito sujeito a sanções impostas pelo ordenamento jurídico. De modo que, se o credor agora causar algum dano ao devedor, o devedor vai poder imputar ao credor responsabilidade civil objetiva. Então veja que nesse momento que nós tivemos agora de dicas finais, vocês viram comigo direitos da personalidade, características. Você viu comigo prescrição. Vocês viram comigo obrigação de dar coisa incerta. Vocês viram comigo responsabilidade civil, súmula 479 do STJ. E responsabilidade civil, súmula 548 do STJ. Assim, eu encerro minha participação com vocês aqui hoje, pedindo para calma, tranquilidade, paciência, sabedoria. Agora, a sua tranquilidade, o seu maior conhecimento a ser traduzido em tranquilidade. Outra coisa, a sua prova de direito civil, ela é uma prova que costuma ser longa. Mais ou menos, se você tiver no caderno tipo 1, a prova de direito civil vai estar mais ou menos a partir da 30ª questão. 30 para frente já começam as questões de direito civil. As questões de direito civil costumam ser extensas, longas, com casos concretos e as respectivas alternativas. Então, o examinador dá o caso concreto, joga as alternativas como solução para aquele caso concreto. Como é uma questão grande e praticamente você já vai estar na metade da sua prova, é uma tendência muito natural de você estar cansado. Então, o que eu te recomendo? Leia a questão com atenção. Não perde questão de bobeira. Não fique por 39 pontos e se morda por causa disso. Não perca a questão de bobeira. Você precisa de 40? Eu preciso da metade. Então, 39 não funciona. Qualquer questão, ela é boa para você. Então, a questão de direito civil, como ela é extensa, marque na questão os pontos mais importantes trazidos pelo seu examinador. Então, João casou com Maria. Então, João e Maria casados. Casou no regime de comunhão parcial. Comunhão parcial.
Tiveram 2 filhos, Pedro e José. Pedro e João. Pedro e José. Pedro e José, filhos do casamento, cujo regime de bens era de comunhão parcial. Então, marque na sua prova os pontos mais importantes daquele enunciado. Depois que você marcar, grifar assim os pontos mais importantes do enunciado, leia esses pontos mais importantes do enunciado e vá para as alternativas. Não vá para as alternativas antes de fazer esse esqueminha que eu estou falando para você. Você vai com mais calma, você vai com mais tranquilidade. E o examinador da OAB, nas provas de civil, como ele usa muitos exemplos, muitos casos concretos, né, hipotéticos, nos casos concretos ele coloca muitos nomes parecidos. Então, João, José, Pedro, ele coloca, por exemplo, Bernardo, Bernardete, entendeu? Bárbara, Bernardete. Então, cuidado com esses nomes parecidos, que na hora das alternativas te confunde. Agregou o seu conhecimento, pegou essas dicas finais com esse time de titãs e eu desejo para você sucesso, que você brilhe na sua prova de domingo. Beijo grande da professora Bárbara Brasil.